Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Todo mundo me escutando bem? Se puder dar um ok no chat aí, só para eu ter certeza que está todo mundo escutando. Beleza. Bom dia, então. Vamos lá, o nosso webinar de hoje. Hoje a gente vai falar um pouco mais sobre narrativas impactantes com o modo história, né? Como é que a gente pode aí usar o modo história ao nosso favor, impressionar ali todo mundo com nossa história, com o nosso dashboard. Então, vamos direto ao assunto, direto à nossa agenda. Quais são os tópicos que a gente vai falar hoje aqui? A gente vai iniciar com uma apresentação breve da Ksoft. Vamos passar pelos seguintes pontos. Sobre as planilhas, os dashboards, a história, a maturidade dessa história, né? Como é que a gente vai chegar no nível de maturidade bacana ali para poder apresentar isso. E ali no final, a gente vai ter o nosso momento de tira dúvidas. Então já quero convidar vocês a separarem suas dúvidas ali para o final do nosso webinar e compartilhar com a gente. O Saulo vai estar aqui para poder apresentar todo esse conteúdo e tirar a dúvida de todos vocês. Hoje o nosso time está composto por mim, Lucas Lima, eu sou responsável aqui pelo departamento de sucesso ao cliente e vou apresentar a Ksoft e conduzir esse webinar. Também temos o Saulo, que é o nosso Data Analyst. Ele é especialista em Tableau Desktop e ele vai ser responsável por apresentar o tema de hoje, que é o nosso modo história. Vou falar aqui brevemente da nossa história, tá bom, pessoal? A gente tem aqui 4 marcos importantes para a gente. O primeiro foi em 2000, foi a nossa fundação ali, e o nosso objetivo era bem claro, era atender uma demanda crescente por informação para tomada de decisão de negócio ali no boom das empresas. Em 2006, nós tivemos outro grande marco, que foi o nosso primeiro cliente de grande porte, foi o Itaú Card, e isso nos abriu grandes portas, né, para outros projetos e oportunidades, como o Yahoo, Philips, Liderança e Capitalização, o Grupo Abril também, e muitos outros. Em 2014, nós tivemos ali o início da nossa parceria com a Tableau, que é a nossa ferramenta de self-service BI, e desde então, nós já atendemos mais de 200 clientes, sejam eles com licenças ou com projetos. Em 2019, nós tivemos o início ali da nossa parceria com o RapidMiner, nossa ferramenta de inteligência artificial. E o intuito dessa parceria é democratizar a inteligência artificial e o machine learning, oferecendo assim e acelerando a jornada data-driven e AI-driven para os nossos clientes. Falando um pouco mais do nosso propósito aqui, é bem claro, o nosso guia de todos os dias dentro da Ksoft é impactar pessoas transformando dados em conhecimento. Esse aqui é o nosso portfólio de clientes. Como eu tinha mencionado anteriormente, a gente já atendeu mais de 200 clientes desde então, e clientes de diversas áreas de negócio. Vocês podem ver aqui na tela. Vou falar aqui um pouco dos nossos serviços. Cada caixinha dessa aqui se refere a um tipo de serviço diferente. Então aqui a gente tem o Self-Service BI, Inteligência Artificial, Data Virtualization e a Ksoft Academy. Vou iniciar ali pelo Self-Service BI, que se refere à plataforma Tableau, a qual a gente vai abordar um pouquinho mais sobre o tema de hoje. Então a gente tem o início ali no ETL, a gente passa pelo Data Warehouse, até a gente chegar ali no Data Viz, né, que são os dashboards, é a parte onde fica um pouco mais interessante para o usuário de negócio. A gente passa ali pelos KPIs também, que são as métricas, onde a gente vai tomar as nossas decisões de negócio, e temos ao final um processo de transferência de conhecimento para o usuário de negócio. Temos também ali a inteligência artificial, né, que se refere à plataforma RapidMiner, e a gente tem as etapas de Data Prep, Machine Learning, até chegarmos ali no progresso do time e sucesso do time. Assim como o Data Virtualization, onde a gente inicia ali a virtualização dos dados. Temos também o LGPD, que está bem alta, né, a Lei Geral de Proteção dos Dados. Temos a etapa de colaboração entre os usuários de negócio. E também temos a Ksoft Academy, que é um projeto onde a gente capacita usuários de negócio nessas 3 frentes: Business Intelligence, Machine Learning e Data Science.
por meio de webinars, workshops de diferentes níveis, e também temos o nosso canal no YouTube, onde a gente disponibiliza todo esse conteúdo para vocês, e com conteúdo também um pouco direcionado para algumas análises que são importantes para os usuários de negócio. Aqui embaixo nós temos duas maneiras de trabalhar. Temos a jornada e temos o projeto. Vou iniciar falando um pouco mais do projeto, que é aquela maneira mais old school que a gente já conhece, né, com entregáveis e pré-requisitos bem claros. E a gente já percebeu que o usuário de negócio nem sempre enxerga valor durante todo esse processo. E isso deixa ele um pouco desmotivado, porque ele tem todos esses prazos, tem todos esses requisitos, mas ele não consegue ter certeza de que o projeto está realmente funcionando, está andando na velocidade na qual ele deseja. Então, nos últimos anos aí, a gente foi aqui estabelecendo um conceito de jornada, aplicando metodologias ágeis, e esse conceito de jornada ele é dividido por sprints. Então, a cada sprint, o usuário de negócio ele vê o valor desse processo. Ele entende o que está acontecendo, ele consegue mostrar o que ele produziu, e a cada sprint desse, a gente vai ali subindo um pouco mais na montanha até chegar ali na bandeira vermelha, que é o final de todo esse processo. Temos aqui também um pouco mais sobre os nossos parceiros. A Ksoft é parceira oficial dessas 4 plataformas na parte de cima, o Tableau, RapidMiner, Elastic e Denodo, mas a gente entende também que outras tecnologias estão no mercado e elas são importantes para os usuários de negócio. Então, a Ksoft tem um time de mais de 40 colaboradores multidisciplinares que entendem sobre cada uma dessas ferramentas que vocês podem ver aqui na tela, sejam elas ferramentas de BI ou plataformas clouds também, nas quais a gente trabalha. Então, se vocês tiverem alguma demanda relacionada a qualquer uma dessas plataformas aqui, a Ksoft está aqui para apoiar vocês, tá bom? Vou entrar aqui direto no nosso tema e já vou chamar o Saulo também. Então, vamos lá, Saulo, tá por aí? Saulo, acho que você está no mudo ainda. Acho que o Saulo teve um probleminha de conexão, só aguardar ele aqui, pessoal. E só voltando para falar novamente do nosso tema, como é que a gente pode ali fazer narrativas impactantes com o modo história do Tableau. Acho que agora começou a funcionar, Saulo. Consegue nos ouvir? Sim, consigo ouvir. Vocês me ouvem? Sim, tá um pouco baixo ainda. Tá. Aí agora melhorou. Agora, como tá? Tá melhor. Tá bom. Vou deixar você pegar a tela, Saulo, aí você prossegue daí, beleza? Tá bom. Eu vou só alterar aqui o meu microfone, só um momento. Sem problemas. Que eu estava usando um microfone novo, mas eu acho que eu prefiro não arriscar. Me ouvem melhor agora? Agora sim, tá bem melhor. Tá bom. Então, eu vou compartilhar a tela aqui.
Vocês já conseguem ver minha tela? Ainda não. Tá bom, deixa eu retornar aqui. Ah, tá aqui, ó. Ele tá dizendo o host desabilitou o compartilhamento de tela. Então vamos lá, tenta aí agora. Já troquei aqui o seu co-host aqui. Agora foi. Beleza. Muito bom. Eu começo já do modo história, correto? Exatamente. Perfeito, então. Vamos lá. Então, modo história, né? Narrativas impactantes com o modo história, que é o nosso webinar hoje. Sejam todos muito bem-vindos. Agradeceria muito se vocês mandassem perguntas, que isso torna muito mais dinâmica a apresentação. E é um grande prazer estar falando com todos vocês, que já em algum momento tiveram contato com a Microsoft. Quem não teve contato ainda, espero dar um bom cartão de visitas, tá bom? Vamos lá. Primeiramente, falar sobre modo história no Tableau é falar sobre PowerPoint. Como assim? Falar sobre PowerPoint? É o seguinte, a gente pode pensar o universo de Business Intelligence em termos ideais e como ele realmente acontece. Porque o que seria ideal depende de uma série de fatores. Depende de conhecimentos técnicos do time técnico, depende de cultura, depende da cultura da empresa, depende da cultura dos analistas de negócio, depende da cultura de dados dos executivos da empresa, depende de vários fatores. Então, existe, claro, uma diferença entre o que seria o ideal e o que seria a realidade. Então, as organizações têm diferentes níveis de maturidade em relação a dados, ok? Então, o que ainda acontece hoje em dia? Me contem aí se vocês já viram isso ou se vocês praticam isso, enfim, me contem aí. Quem aqui já viu uma situação em que você tem um dashboard que tem ali todas as funcionalidades, toda a interatividade, todas as ações, todos os filtros, destaques, dicas de ferramenta, cargas funcionando diariamente, etc. E, no final das contas, o modo como aquilo é consumido pode ser que aquilo seja consumido através de print screens, ou seja, a pessoa acessa o dashboard, tira um print screen de uma parte da tela que lhe interessa, insere aquilo numa apresentação e faz reuniões de negócio utilizando esses print screens. Ok? Eu costumo dizer o seguinte, o PowerPoint ele é ao mesmo tempo um aliado e um adversário da cultura data-driven. E eu não estou sozinho nessa opinião. A Cole Kneflick, que é a autora do livro Storytelling com Dados, também tem essa opinião de que o PowerPoint acaba muitas vezes dificultando contar histórias com dados, especialmente se montados não usando boas práticas. Mas o ponto é o seguinte, se a pessoa está comunicando algo que veio do dashboard, isso é bom, né? É bom porque a pessoa que preparou a apresentação utilizou o dashboard. Então, isso já é um avanço. Já significa uma adesão a uma cultura de dados diferente, ok? Por outro lado, se a gente pensar que o dashboard tem muito mais recursos do que um print screen no Excel, então a gente pode dizer que o PowerPoint é um inimigo da cultura data-driven. Porém, o Excel eu acabei de mencionar aí quais são, perdão, o PowerPoint ele tem algumas desvantagens, certo? Em relação ao dashboard. Porém, ele tem algumas vantagens. Quais seriam essas vantagens? Muito bem. Eu vou elencar qual seria a principal vantagem. Quando você tem uma história no PowerPoint, o que acontece? Quando você tem uma história no PowerPoint, você consegue focalizar uma coisa por vez. E assim fica muito mais fácil contar uma história. Você vai
por exemplo, a pessoa que tirou o print screen, ela não tirou o print screen de tudo, ela tirou o print screen daquilo que é acionável para a história, para o argumento, para a discussão que ela vai ter hoje, ok? Então, sendo assim, o PowerPoint tem sim as suas vantagens em relação ao dashboard. Por quê? Porque o dashboard, eu até preparei um slide aqui sobre isso, que fala sobre esse assunto. É uma tradução minha, tá? Que é um blog da Tableau que fala sobre o modo história. E ele fala o seguinte: a maioria dos dashboards são construídos para exploração e são geralmente neutros. Eu vou explicar essa palavra neutros. Eles permitem que os usuários façam suas descobertas. Até bacana abrir esse link aqui, eu vou fazer alguma tradução uh, do que a gente vai encontrar lá. Esse texto se chama Por que contar histórias com dados, né? E aí menciona exatamente isso, que a maioria dos dashboards são neutros. O que significa que eles são neutros e que eles são ferramentas de exploração? Normalmente, dashboards, os títulos dos dashboards, por exemplo, eles descrevem qual é o dado que tem ali. Então, eu tenho vendas por mês, ou vendas year to date, ou vendas year over year. Perceba que eu estou dizendo qual é o dado que tem ali. Eu não estou dizendo, não estou focalizando a atenção do meu usuário. Eu não estou dizendo, observe as vendas no canal tal, onde nós estamos performando mal. Não, os títulos são neutros. Por que eles são neutros? Porque esse dashboard vai ser usado para múltiplas explorações. Ele não vai, se eu colocar um texto que seja específico, que seja impactante para uma história, ele vai funcionar para essa história. E no outro dia, para outra história, esse texto não vai fazer sentido. Então, por isso que o autor fala que os dashboards são neutros. E ele comenta aqui o seguinte, que existem situações em que você deseja atingir algo a mais com a visualização de dados. Ou seja, você quer contar uma história numa certa ordem. Você quer que a pessoa sinta uma determinada emoção ou se sinta compelido a fazer alguma coisa. E que você quer argumentar por uma mudança. Dashboards normalmente não tratam desses aspectos, porque eles são uma ferramenta genérica de exploração, ok? Então, voltando lá para o PowerPoint, o nosso amigo PowerPoint, que eu estava falando justamente dele. Então, o que a gente tem? PowerPoint ele ainda é usado porque os dashboards não suprem uma necessidade, que são essas necessidades que eu mencionei agora, de você focalizar uma coisa por vez, de você mostrar só aquilo que é interessante para o seu ponto hoje, entre outros aspectos. E também fazer um esforço, fazer um argumento para uma mudança, para uma ação. Os dashboards não são feitos para isso. Eles são feitos para você explorar. E eles são ótimos como ferramentas de exploração. Então, é exatamente por esse motivo que eu queria esclarecer algumas situações. Então, a gente tem aqui, eu falei sobre o PowerPoint, por que o PowerPoint tem uma vantagem sobre os dashboards. E o modo história, ele vem justamente para suprir aquilo que os dashboards não têm. Então, o modo história, ele vai trazer o que há de melhor do PowerPoint, que é essa questão de você focalizar uma coisa por vez, você ter um texto personalizado para a história que você quer contar hoje, etc, etc. E vai ter as funcionalidades vai ter as funcionalidades propriamente ditas do dashboard, ou seja, interatividade, filtros, ações, etc. Ok? Então, primeiramente, o que é o modo história? Sem mais delongas, eu vou mostrar para vocês o que é o modo história. Aqui, quando a gente está dentro do Tableau, nós temos o que eu chamo dos 3 building blocks. São os 3 meios pelos quais a gente faz análise e faz apresentações no Tableau. Ok? E quais são eles? A gente tem planilhas, dashboards e história. Sendo que, claramente, planilhas e dashboards são muito mais populares do que o modo história. E é isso que eu vou tentar contribuir para a mudança hoje, aumentar a popularidade do modo história. Então, as planilhas são aquele local onde a gente constrói as visualizações individualmente, certo? Então, os dashboards são o local onde eu vou ter um título, ter um propósito,
vou colocar várias análises simultaneamente, vou colocar ações e etc. Certo? Isso é o dashboard, é uma ferramenta de exploração. E eu tenho o modo história, que para quem nunca abriu é este aqui. No modo história, eu posso colocar tanto dashboards inteiros aqui dentro, para ser uma aba da minha história, como eu posso pegar uma planilha e colocar aqui também. E aí eu vou adicionando aqui do lado, como se fossem novos slides do PowerPoint. Isso aqui pode ser formatado também. Depois eu posso até mostrar para vocês. Lucas, você sabe me informar como é que eu tiro essa parte superior aqui? Que ela tá me... Essa parte ela não sai. Você vai ter que clicar do lado dela aí. eu consigo mover, né? Ok, vou Sim. colocar aqui por enquanto. Eu consigo formatar isso aqui também. Posso vir aqui em história, formatar e escolher. Eu posso escolher outros tipos que não esse. Então, eu posso escolher números, eu posso escolher pontos, setas e assim por diante. Enfim, esse é o modo história para quem não conhecia. E o modo história, você pode colocar múltiplas análises dentro dele, mas o mais comum é que se focalize em uma análise por vez, ok? Muito bem, vamos voltar lá para o PowerPoint. Então agora a gente já fomos apresentados ao modo história, ele não é mais um estranho para a gente. Já conhecemos também os building blocks da Tableau. E aqui é uma piada que eu achei engraçado, né? Colocar dessa forma. Dashboards são adversários do modo história. Então temos aqui um ringue de dois ursinhos brigando. Bom, na minha opinião, não. Dashboards não são inimigos do modo história. Por quê? Porque, como eu disse, dashboards são uma ferramenta de exploração e tem que existir uma ferramenta de exploração. E o modo história é uma ferramenta de apresentação de conclusões, de resultados. Então ele também tem que existir. Tem uma situação em que ele pode existir, ok? E aqui eu vou falar sobre as principais diferenças entre o dashboard e o modo história. O dashboard é uma ferramenta de exploração, o modo história é uma ferramenta de apresentação. Não quer dizer que o dashboard não possa apresentar e que o modo história não possa explorar. É só uma questão de ênfase, ok? Ambos são interativos. Isso não é uma diferença, mas eu quis pontuar. O dashboard vai permitir que você coloque ali diversas análises, 30 análises, 20 análises, quantas você quiser. O modo história, você focaliza uma página por vez. Essa página pode ter múltiplas histórias, mas o mais comum é que ela tenha, que ela tenha múltiplas análises, mas o mais comum é que ela tenha poucas ou mesmo apenas uma análise. Eu vou mostrar para vocês o exemplo já já. Os títulos dos dashboards também são uma diferença gritante. O modo história, quando bem utilizado, ele não tem um título genérico. Não é assim, vendas por mês. Não, já é algo mais direcionado para focalizar a atenção do público, ok? A estrutura, se a gente pensar em layout, dashboards na Tableau, a Tableau até tenta disseminar a ideia de a gente usar um dashboard em formato de paisagem, ou seja, aquele que não tem scroll. Mas acaba que em muitas organizações a gente tem muito mais análises do que cabe nesse modo. Então a gente acaba construindo um dashboard em formato, não nesse formato mais largo, mas sim naquele formato mais comprido, né? Que tem um scroll. Certo? O modo história não funciona assim. O modo história funciona muito mais como PowerPoint. Você tem uma visão, você vai para a visão do lado. A primeira desaparece. E aí você vai avançando para a direita, que é o modo como normalmente se conta histórias. Muito bem. O dashboard tem um propósito genérico. Qual é o propósito de um dashboard? Vamos supor que eu tenho um dashboard financeiro, como eu vou mostrar já já. Esse dashboard financeiro, ele está ali para me ajudar a fazer o tracking, a fazer o acompanhamento de uma série de KPIs. Acompanhamento de queda, de crescimento, de estabilidade, de ruptura, entender padrões, onde é que as coisas se concentram, quem são os ofensores, enfim. Ele tem um propósito genérico.
Já o modo história, ele é feito com uma finalidade. Por exemplo, se eu fiz um modo história, provavelmente na semana que vem eu não vou poder reutilizar o modo história, porque as pessoas já viram aquilo e não faz sentido abrir de novo a mesma história. Provavelmente não vai fazer sentido. O dashboard não. A carga de dados vai acontecer, virão novos dados e vai fazer sentido eu voltar para aquele dashboard, tal como ele era na semana passada. Porque os dados vão mudar, a minha exploração vai mudar. O modo história não, ele tem uma finalidade específica. Então essa é aquela citação que eu mencionei agora há pouco. E onde é que o PPT entra nessa história? Como eu disse anteriormente, nesse GIF aqui a gente tem os três brigando entre si. Né? O modo história é mais indicado, isso um posicionamento meu, que assim, como é que o modo história pode ser introduzido em uma organização? Basicamente, o modo história é excelente para conduzir reuniões de negócio. Então, se você tem uma reunião de negócio semanal, quinzenal, mensal, enfim, o modo história vai suprir muito bem essa tarefa. Especialmente porque tem um outro aspecto que eu não mencionei anteriormente. Como o modo história ele abre uma análise por vez, ele vai ser muito mais performático, certo? Por quê? Você vai onerar menos o banco de dados e a ferramenta, porque enquanto um dashboard você manda a ferramenta abrir 10 análises de uma vez, o modo história ele vai abrir uma análise por vez. Então ele é muito mais performático. Portanto, permite uma experiência para o usuário muito melhor. Além de todas as vantagens de se contar a história focalizando um ponto por vez, que eu já mencionei anteriormente. Mas por que eu considero que uma organização tem que ter um certo nível de maturidade com dados na cultura data-driven para adotar o modo história? Pensem o seguinte, o que é uma organização que tem uma alta maturidade com dados? Além da parte técnica de ter um data lake estruturado, etc., que eu não vou falar aqui, você precisa ter uma organização que respire dados. Isso significa o quê? Que você pode ter um especialista num time de analytics, num time de TI ou numa consultoria externa que trabalha com uma ferramenta de BI. Mas, ao mesmo tempo, o seu analista de negócios também sabe mexer com a ferramenta de BI, também sabe fazer uma apresentação, um modo história, também sabe criar métricas na ferramenta e etc. E, por sua vez, os executivos têm uma cultura de consumir visualização de dados. Então, isso é uma organização que eu considero, assim, em linhas gerais, que tem um alto nível de maturidade. Se a organização não tiver tal maturidade e apenas o analista de BI do time de Analytics tiver esse conhecimento de ferramenta, vai funcionar o modo história? Na minha opinião, não vai funcionar tão bem. Por quê? Se um analista de BI constrói um dashboard, esse dashboard vai ser utilizado ali por um longo período, correto? Então, aquele tempo que foi gasto no desenvolvimento, na preparação dos dados, vai ser recompensado por um longo uso daquela ferramenta. Agora, se esse analista, em vez de fazer isso, está fazendo um modo história, esse modo história provavelmente só vai ser utilizado uma vez. Então, não é o ideal que um time especializado construa um modo história. Até porque a história que vai ser contada, o que vai ser enfatizado, quem sabe é o time de negócios, certo? Eles é que vão fazer a exploração e vão chegar nos achados. Então, na minha opinião, o modo história ele vai ser mais eficiente quando os analistas de negócio numa organização têm essa capacidade. Beleza? Agora vamos para a mão na massa. Vou mostrar aqui as diferenças, certo? Um momento. Tenho aqui dois exemplos, ok? É o mesmo dado, basicamente a mesma análise. Eu vou mostrar para vocês as diferenças. Então, imaginem que numa organização eu tenho esse dashboard aqui. É um dashboard financeiro. Os dados são fictícios que eu utilizei do Superstore da Tableau, ok? Então, eu tenho aqui os KPIs, quantidade, receita, lucro e preço. Tenho aqui a variação no comparativo year to date. Só que é um year to date em que eu consigo controlar os meses que compõem esse year to date. Então, como a gente está, aqui eu tenho dados até agosto, o que eu vou fazer?
Eu vou mostrar para vocês uma exploração de dados, que é a mesma exploração de dados que deu origem ao modo história, ok? Então, selecionei aqui, eu vou selecionar todos os meses no primeiro momento. Então, eu vou selecionar aqui, perdão, acho que eu mudei de página. Eu vou selecionar o Q2, né? O Q2 são os meses de abril, maio e junho. E isso fez com que todo o dashboard atualizasse. Vou focalizar aqui nas métricas de venda, ok? Então, eu estou vendo que no Q2 as nossas vendas caíram 2%. Eu observo o seguinte, aqui eu tenho o grupo de clientes, né, o segmento. Então, eu tenho o segmento Consumer, Corporate e Home Office. E eu observo que aquele segmento que está caindo bastante é o segmento Consumer. Aqui na dica de ferramenta, eu observo que tem uma queda de 19 mil na receita dentro desse segmento. Então, eu vou clicar nesse segmento. No que eu cliquei nesse segmento, meu mapa atualizou. O que eu observo nesse mapa aqui do Superstore? A cor dentro desse mapa, aqui a gente tem as regiões, certo? Então, eu vejo que a região que tem mais venda é a região do Oeste. Perdão, isso é do Oeste. E eu tenho nesse mesmo gráfico, eu tenho as cidades. E olha o que eu observo aqui. Eu tenho uma cidade, o tamanho dos círculos se refere ao volume e a cor se refere à variação contra o ano passado. Olha o que eu encontrei aqui. A cidade de Nova York, sozinha, tem uma queda de 6 mil na minha receita, no Q2. Eu vou clicar na cidade de Nova York. No que eu cliquei na cidade de Nova York, olha o que eu observei. Aqui eu tenho as categorias de produto. Eu observei que o segmento de tecnologia é o que mais explica, é o maior ofensor. Então, o segmento aqui é só para explicando esses traços, né? Aqui nesses traços eu trago o valor do ano passado, o valor last year to date, correto? Então, estou olhando para o Q2 no ano passado. Então, aqui, no ano atual, eu estou vendendo mais do que no Q2 do ano passado. Aqui eu estou vendendo menos e aqui eu estou vendendo muito menos. Então, o que eu vou fazer? Deixa eu entender melhor o que está acontecendo com esse segmento de technology. Então, nesse segmento de technology, ele tem as subcategorias acessórios, copiers, machines e phones. E eu observo que algo aconteceu de estranho. O meu segmento de máquinas simplesmente não teve venda em Nova York. Eu vou clicar aqui em Nova York. Ok? Aqui embaixo tem uma análise por cliente. Deixa eu ver se essa análise está funcionando. Se ela não tiver, eu corrijo agora. Então, nessa análise por cliente, eu vou mostrar o top 10 clientes. Vou fazer uma pequena correção aqui que vai ajustar a situação. Ok. Certo. Muito bem. Então, essa foi a exploração de dados que eu fiz nesse dashboard. Eu percebi que o problema estava bastante localizado ali em Nova York, no setor de tecnologia, especialmente na subcategoria de máquinas. Essa é a minha exploração. Agora, percebam o seguinte, eu vou contar a mesma história, só que dessa vez eu vou contar a história utilizando o modo história da Tableau. Prestem atenção como é diferente. Eu vou contar a mesma história, tá? Finjam que vocês não conhecem. Vamos lá. Então, o título da minha história é Receitas em Queda no Q2. Lá no outro, o título era Dashboard Financeiro, era uma coisa genérica. Aqui eu estou olhando aquelas mesmas análises, aqueles KPIs, e eu observo que a gente tem uma queda expressiva aqui. Quer dizer, tem uma queda na receita no Q2, que eu selecionei os meses de abril, maio e junho. Muito bem. Eu tenho que investigar o que está acontecendo no Q2. Vamos para o próximo. Aqui eu vou analisar por mês. E observem que esse gráfico de mês ele só trouxe o Q2.
diferente do outro, que tinha vários meses. Mas aqui eu estou focalizando a história que eu quero contar, então a história já vem personalizada. Eu construí ela de um modo personalizado. E olhem o título dessa página. Apenas o mês de junho teve saldo positivo. Ou seja, não é um título genérico, é um título que está focalizando a atenção do público. Ou seja, o que eu estou ressaltando aqui é que, se não fosse o mês de junho, o resultado teria sido ainda pior, porque o mês de abril, especialmente o mês de maio, teve uma queda expressiva. Muito bem. O segmento, agora vamos falar sobre os setores dos meus clientes, ok? Então, eu estou falando sobre o Q2 e eu estou falando sobre os setores dos meus clientes. Olha só, se eu olhar o segmento Consumer, prestem atenção no seguinte, o segmento Consumer, a gente tem aqui o Last Year to Date e o Year to Date. Observem o seguinte, o Corporate tem um aumento, quer dizer, o Q2 do ano atual é maior do que o Q2 do ano passado, o mesmo para Home Office. O único segmento onde tem queda é o segmento Consumer. Então, a gente tem que entender o que está acontecendo dentro desse segmento. Eu vou para o próximo. E aqui eu tenho um mapa já filtrado nesses níveis, no Q2 e no segmento Consumer, onde eu percebo que Nova York teve uma queda expressiva, uma variação bastante expressiva da minha receita. Então, a cidade de Nova York é o que tem que ser investigado. E a gente observa que outras cidades, por exemplo, a cidade de Los Angeles, na Califórnia, ela tem um grande volume de receita, né? Ela tem uma receita grande, mas a variação não é tão grande assim. Na cidade de Los Angeles, a queda foi de cerca de 2 mil, enquanto que em Nova York a queda foi de 6 mil. Ok? Então, realmente, a cidade de Nova York é um case a ser entendido para a gente recuperar as receitas que caíram nesse trimestre. Muito bem. E quando a gente olha Nova York, a gente observa que o problema se concentra em máquinas. Olha só. Máquinas, no ano passado eu vendi 11 mil e no ano atual eu vendi apenas 386. Ou seja, uma queda brusca no setor de máquinas em Nova York. E a gente precisa focalizar esse problema, porque olhem só nesse caso aqui, a gente está falando de 10 mil. Ou seja, se a gente resolvesse esse caso, se pelo menos o setor de máquinas em Nova York vendesse tanto quanto ano passado, a gente estaria ganhando ali 10 mil a mais e o nosso resultado no Q2 seria super positivo. E olha, quando eu olho por cliente, o que eu observo? Eu observo que existia uma cliente no ano passado chamada Carolina Jumper, na qual a gente vendeu 4 mil para essa cliente. E no ano atual nós não vendemos nada. Nós precisamos entender o que está acontecendo com essa cliente. Onde está Caroline Junker? O que houve com ela? E eu fecho a minha apresentação falando o seguinte: a queda no Q2 não é tão expressiva, mas ela não é uniforme no país inteiro e em todos os segmentos. Ele é um problema concentrado em Nova York, enquanto que, se a gente tirar Nova York à parte, o resultado do país seria super positivo, porque Nova York é o grande ofensor. Então, temos que concentrar os esforços dos nossos times de vendas para entender o que está acontecendo com o setor de máquinas em Nova York. Então, com isso, eu finalizo a minha apresentação. Eu acho que, contrastando um dashboard agora com o modo história, eu acho que ficou muito claro como que o modo história é extremamente poderoso numa reunião de negócios, como ele focaliza e prende a atenção. Só para fechar, eu queria comentar que a autora do livro Storytelling com Dados, a Cole Kneflick, ela fala exatamente sobre isso, sobre a gente conseguir contar uma história de uma forma personalizada, que tenha um início, meio e fim. Observem que a estrutura aqui do StoryPoint, da forma que eu montei, ele tem um início, meio e fim. Eu comecei pelo contexto mais geral, que era receitas em queda no Q2, que é inclusive o título que nos acompanha do início ao fim. Então, isso é a trama. A trama é o que está acontecendo com a receita no Q2 que estamos caindo. No meio, eu fui fazendo várias análises onde eu fui refinando o problema e no final eu apresentei a conclusão. Ou seja, temos que olhar com atenção para o setor de máquinas em Nova York. É a conclusão.
Então, o modo história ele é extremamente poderoso. Organizações que conseguem utilizar o modo história conseguem colocar em prática tudo aquilo que a gente lê sobre storytelling com dados. É muito. Eu costumo dizer o seguinte: você pode fazer o melhor que você puder em termos de storytelling no dashboard, mas ele nunca vai chegar num ponto ótimo. Por quê? Porque o dashboard é uma ferramenta genérica de exploração. Não é uma história montada para o que você quer falar hoje. Então ele não tem como um dashboard ser perfeito em storytelling por esse motivo. Você pode adotar as melhores práticas de desenvolvimento, ok, não podemos ignorar. Mas ótimo não vai ser, porque ela é genérica, ela é uma ferramenta de exploração, ela não é uma ferramenta de apresentação. Então é isso, com isso eu concluo a apresentação e aguardo as perguntas. Certinho, Saulo, muito obrigado. É isso, pessoal. A gente vai ficar agora esperando as perguntas de vocês. Então, convido para vocês interagirem conosco aqui. E o Saulo e eu vamos estar disponíveis até mais tarde para tirar todas as dúvidas de vocês. Desde já quero agradecer a presença, a inscrição e o tempo de vocês. E até um próximo webinar para quem não tiver nenhuma dúvida, para quem conseguiu entender tudo certinho aí. Muito obrigado. O pessoal que está mandando aí no chat, muito obrigado pela presença de vocês. Bom dia também, bom resto de dia, né? E já temos algumas perguntas aqui. Da Mariângela, Saulo. Olá, obrigado pela apresentação, Saulo. Minha pergunta é a seguinte: faço filtros no dashboard para contar a história. Salvo essa história com esses filtros? Excelente pergunta, Mariângela, né? Isso. Excelente pergunta, Mariângela. O que acontece? O modo história, embora eu seja super fã, existem aprimoramentos que eu acho que no futuro o Tableau vai desenvolver melhor, ok? Existem aprimoramentos que podem acontecer, na minha visão. Então, atualmente, o que acontece? Se você importa um dashboard para o modo história, os filtros que são internos a esse dashboard, eles vão funcionar normalmente. Então, se eu tenho um dashboard onde minha primeira análise filtra a segunda, no modo história, isso vai funcionar normalmente. Porém, se você filtrar em um slide do modo história, isso não vai filtrar a história seguinte. Então, a história seguinte, quando você estiver construindo o modo história, você já aplica previamente esse filtro, ok? Por que não acontece? Não acontece pelo seguinte motivo. Mesmo que você crie uma ação para que uma análise filtre a segunda análise, esse filtro de planilha, por exemplo, ou filtro de dashboard, ele vai se aplicar se você estiver no contexto do dashboard, ele não vai se aplicar no contexto da história. Então, o que eu recomendo se você quer que o seu primeiro dashboard filtre o segundo dashboard, então, em vez de navegar pelo modo história, você previamente vai lá no dashboard e configura ele com o filtro que você quer e importa para o modo história dessa forma. Isso vai tirar um pouco da interatividade. Na minha opinião, eu sei que querer é muito fácil, eu não sou desenvolvedor, né, de software, é muito fácil eu dizer que eu quero isso. O desenvolvimento é um pouco mais difícil, mas eu tenho certeza que a Tableau tem ciência de que no futuro a gente tem que ter ações entre os slides do modo história. Isso vai ser o ideal, que ainda não está disponível. E eu, pelo menos, não encontrei um jeito muito prático de fazer isso.
Porém, essa solução alternativa, que é entrar no próprio dashboard e aplicar o filtro, também não é complexa. É algo que se faz aí em poucos minutos. Beleza, muito boa explicação. E obrigado, Maria Ângela, pela pergunta. O André mandou aqui também, Saulo, na caixinha de perguntas e respostas. A criação de história tem muito mais poder na mão da equipe comercial, certo? Se aproximar cada vez mais do negócio não auxilia na criação desse tipo de material? Eu acho que auxilia. Assim, hoje, a gente tem a figura do analista de BI e do analista de negócio, certo? A gente ainda tem essa separação, pode ser que no futuro não tenha mais. Mas numa organização com maturidade em dados, o analista de BI, ele não é nulo em negócio, ele sabe de negócio. E o analista de negócio não é nulo em ferramenta. A diferença é uma questão de ênfase. O analista de negócios vai ter um background mais forte no negócio e o analista de BI mais forte em ferramenta, cálculos, relacionamentos de base, etc. Então, é sempre positivo que o analista tenha essa cultura. Mas pensa o seguinte, se o analista ele não está na reunião em que a história vai ser apresentada, como é que ele vai preparar um material para outra pessoa apresentar? Pode acontecer, pode acontecer. Mas, na minha visão, o ideal é que o analista de negócio, junto com os executivos, façam a exploração no dashboard, encontrem os seus pontos, e aí, se precisar do suporte do analista de BI para montar o modo história, ok. O que eu não acho que seja funcional é o analista de BI montar a história que vai ser apresentada numa reunião onde talvez ele nem esteja presente. E se ele tiver presente, ele não vai ter protagonismo total, porque se ele tiver protagonismo total, inclusive na parte de negócio, o que o analista de negócio e o executivo estariam fazendo ali, né? Então, eu penso dessa forma. Eu acho que, assim, o analista de BI tem que conhecer de negócio, isso vai ajudar. Ele pode dar dicas, mas a história que vai ser contada, ela tem que fazer sentido para quem vai apresentar. Então, quem vai apresentar o analista de negócio, o executivo, tem que. Vocês viram que lá eu não coloquei todo o dashboard lá no modo história, eu coloquei somente alguns recortes daquilo que eu já tinha aprendido previamente. Então, o dashboard serviu para eu aprender algo e o modo história serviu para eu apresentar o que eu aprendi. Então, eu acho que o ideal é mesmo que esse modo história seja feito pelo time de negócio, com o suporte, claro, do analista. Espero que eu tenha respondido. Mas é uma pergunta boa, não é tão simples. Envolve a cultura das organizações, enfim, várias coisas. Muito bom. Se o André puder dar um ok aí, ou se tiver faltando alguma coisa, beleza, já agradeceu aqui. Muito boa explicação, boa pergunta também, André. Muito obrigado aí pela interação conosco e vamos guardar mais perguntas aqui do pessoal. Ainda temos algumas pessoas no nosso webinar. E aí, o André reiterou aqui que era essa ideia mesmo, né? Discutir os papéis aí de cada profissional, a gente pode se dizer assim. Agora, só um ponto que eu esqueci de falar. Por ser mais especializado em ferramenta, eu considero que o analista de BI tem a missão de apresentar o modo história para a área de negócio, justamente para se contrapor ao PowerPoint. Porque ele traz as vantagens do PowerPoint e as vantagens do dashboard. Então, apresentar essa ferramenta, ensinar, isso com certeza é papel do analista de BI.